Som tá bom, irmãos? Tá bom? Dá para ouvir aí do fundo? Som melhorou, né? É que eu falo baixinho, às vezes o fundo aí não vai ouvir muito bem. E a palavra de Deus a gente não pode perder assim, né? Não tem como você vir para a igreja e deixar de ouvir a palavra porque o som não chegou aí no fundo. É injusto isso. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês, sobre nós, e que o Senhor venha falar uma vez mais com cada um de nós. Que o Senhor continue falando comigo, porque Ele falou lá em casa tanto comigo através dessa palavra, e que Ele continue falando mais um pouco. Porque quanto mais Ele fala, mais eu aprendo dEle, amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor pela oportunidade. E realmente é isso, o pastor liga ou manda mensagem, a gente fala sim. Porque além de dar sim para o pastor, a gente está dando sim para a igreja, e está dando sim para Deus. Né? A gente diz tanto que a gente fala tanto assim, Senhor, usa a minha vida, mas se eu não der oportunidade para Deus usar a minha vida, como que Deus vai fazer isso? Né? Então nós temos que estar prontos, mesmo que tremendo, mas vamos estar prontos, porque se a gente tira um tempo para ler a palavra, para estudar, a gente não vem de mãos vazias, a gente vai ter algo para oferecer para a igreja do Senhor, amém? Vamos ler em Lucas. Lucas 22, versículo 31 e o 32. Glória a Deus. Lucas 22, versículo 31 e o 32. É linda essa passagem, né? É muito forte. Vamos ler? Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Até aí. Mas eu vou pedir pode se sentar, mas eu vou pedir para você fique com a Bíblia aberta e com ela em tuas mãos, porque hoje nós vamos ler um pouquinho, alguns versículos. O culto hoje está falando sobre fé, não está? Vocês perceberam isso? Que o culto hoje falou sobre fé, desde o início. E lá em casa, o Senhor mandou escrever aqui uma frase: não perca a fé. Estava lá em casa, Cris, estudando a palavra, e o Espírito Santo colocou no meu coração para escrever: não perca a fé. A nossa vida é regida por Deus, né? O fato de você estar aqui hoje é porque Deus te chamou aqui hoje. Você atendeu talvez o pedido da sua esposa ou do seu marido para estar aqui hoje, ou o pedido do seu coração, mas foi porque Deus gerou isso dentro de você. E nós estamos aqui para entender o que Deus quer falar conosco através da palavra essa noite. Irmãos, para começar a falar sobre essa leitura que nós fizemos, é necessário a gente entender o que estava acontecendo nesse cenário. O que estava acontecendo nesse dia? O que estava acontecendo nesse momento na vida de Jesus e de seus discípulos?
Não basta pegar esse versículo, vir aqui e falar somente sobre ele. Eu tenho que falar para vocês o sentimento atrás desse versículo. E essa palavra em que nós lemos, ela está baseada dentro de uma data muito especial. Dentro de uma data que mudou a história do mundo. Mesmo que milhões de pessoas não creem. Mas por outro lado, tem bilhões de pessoas que creem. Creem em quê, irmã Kátia? Creem que o Deus veio à terra, viveu aqui sobre esta terra, se entregou como um cordeiro mudo para resgatar as nossas almas e nos unir de novo ao Senhor. Nós somos os privilegiados porque nós cremos nisso. Nós cremos que Deus tem uma ordem ao seu filho. É necessário resgate. E essa passagem que nós lemos aqui em Lucas 22, 31, 32, o que está falando? Antes, era Páscoa. Hoje no Brasil a gente está comemorando o Dia das Mamães, não é? Então hoje tem vários tipos de comemoração, tem um presente, tem um almoço, tem uma cerimônia, tem reunião de família, tem a solidão. Mas é o Dia das Mães, é uma data para o Brasil. E o que Jesus estava fazendo nesse momento, quando falou com Pedro e os discípulos? Jesus também estava participando de uma data comemorativa de Israel. Era Páscoa. Era a última Páscoa de Jesus sobre essa terra. A Páscoa em Israel, a Páscoa para os judeus, é a celebração que comemora a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. É algo muito forte para Israel, é algo muito intenso para Israel, é algo que marcou a história deles também. Aí veio Jesus para promover o novo e eterno mandamento, a nova aliança. Então Israel estava comemorando a Páscoa. Esses discípulos, eles estavam à mesa com Jesus. Jesus mandou preparar a mesa, mandou preparar o lugar. Jesus mandou preparar tudo. Eles foram, se sentaram à mesa para cear a Páscoa, para comemorar a Páscoa, assim como todas as casas dos hebreus, dos judeus estavam fazendo naquele momento. E Jesus estava ali com os seus discípulos também comemorando a Páscoa. E Jesus é maravilhoso demais. Eu digo para você que Jesus não via a hora desse dia chegar. Tem muita gente que fala assim: Jesus chorou no Getsemane, suou sangue, porque ele estava com medo. Medo. Bianca, coloca para mim aqui em Lucas 22, o 15 e o 16. O nosso Jesus com medo de cruz, com medo de chicote. Não. Olha o que ele disse aí nesse versículo. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que se cumpra o reino de Deus. Ele desejava por esta última Páscoa. Ele não via a hora dessa Páscoa acontecer. Ele não via a hora dele poder dizer: Pai, está consumado. Eu paguei o preço. Ele desejava essa última Páscoa com os seus discípulos.
E nessa mesa o Senhor ensinou tantas coisas maravilhosas, que se você folhear lá as últimas páginas dos evangelhos, você vai ver os ensinamentos lindos que Deus deu nesse dia para os discípulos. Você vai entender o amor que Jesus tinha por esses homens. E eu digo para vocês, não era só por eles, mas era por você também. Era por mim, porque quando ele estava lá, ele não estava pensando só naquele povo. Ele já olhava para mim e para você e sabia que nós também iríamos necessitar do sacrifício dele. E Jesus ali ensinou tantas coisas, tantas coisas. Jesus ali, sabe o que ele fez nessa última Páscoa, Fábio? Ele partiu o pão, ele fez o último brinde e disse: este é o meu sangue, na última Páscoa. Pode colocar para mim, Bianca, 22, o 19 e o 20. Hoje eu trouxe versículos. Por que, irmã Kátia, você trouxe versículos hoje? Não sei. O Senhor Jesus me mandou trazer. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Olha o que ele ensinou na última ceia, Dedê. Olha o rito que o Senhor ensinou, que hoje no dia da ceia nós fazemos isso também. E isso foi há tantos e tantos anos atrás, e nós ainda hoje carregamos essa aliança. Nós renovamos essa aliança todos os meses com o Senhor. E essa foi a última Páscoa, a última ceia ali que o Senhor Jesus passou com os seus discípulos. O Senhor ensinou que aquele que serve, ele é maior do que o que recebe. Sabe o que Jesus fez nessa última ceia? Jesus saiu da mesa, tirou a roupa, a vestimenta de cima, a túnica, amarrou uma toalha sobre a sua cintura, pegou uma bacia, encheu de água e foi em cada discípulo e lavou os pés. Na última ceia, o que Jesus queria ensinar? Queria ensinar que quem serve no reino de Deus é o maior. E que para você ser o maior no reino de Deus, você precisa ser purificado em Jesus Cristo. Porque foi Ele que lavou os pés, foi Ele que limpou, foi Ele que cuidou ali com carinho. E eu pensando assim, Senhor, imagina Judas Iscariotes tomando a ceia, ouvindo tudo isso que Jesus estava dizendo, que era a última, que ele iria morrer, que ele iria padecer, que o sangue dele ia ser derramado. Agora vem Jesus e, como um servo, ele se coloca ao chão e lava os pés empoeirados dos discípulos. Imagina Judas vendo isso, porque no coração de Judas já estava programado a traição. Ele só estava esperando o momento certo para entregar Jesus. Já estava feito um plano. Imagina Judas olhando aquilo. Judas pensou: ah não, basta. Esse homem de joelhos lavando pés de discípulos, como que esse homem vai salvar Israel dos romanos? Não. Isso fortaleceu o sentimento de traição dentro de Judas. Vocês conseguem entender isso? Olha a grandeza dessa última ceia. Olha a profundidade dessa última ceia. E às vezes,
Às vezes nós ficamos pensando assim: Senhor, eu sou tão pequenininho aqui dentro, eu sou tão invisível, mas eu quero te dizer uma coisa: você está deixando Jesus purificar a tua vida? Porque para Ele o que interessa é isso, igreja. O que interessa é Ele tratar você. O que interessa é Ele cuidar de você. O que interessa é Ele manter você limpo, para que se apresente a Ele. Nem que você esteja quietinho, sentadinho, mas se você está purificado nele, Ele está olhando por você. Ele sabe quem é você. Ele conhece os teus problemas. Ele sabe as tuas dificuldades. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma. O que nós precisamos é deixar que Ele lave os nossos pés. O que nós precisamos é entender que somente pelas mãos e a água que Jesus tem sobre as mãos dele é que purifica as nossas vidas. Então não se sinta pequenininho. Sabe, igreja, não se sinta o menorzinho da casa. Porque se o Senhor Jesus teve essa atitude de cuidar, de limpar, de zelar pelos seus discípulos para passar uma imagem, para passar um testemunho de que estando nele é que nós somos reconhecidos. Então, continue se entregando para as coisas de Deus, continue se entregando para a palavra de Deus. Amém? E agora, dentro disso, vocês entenderam que ele estava numa ceia, que era a última ceia, que era a última refeição com seus discípulos ali antes da crucificação, que o Senhor Jesus ensinou sobre o amor, que o Senhor Jesus ensinou sobre a gratidão pelo reino de Deus, que o Senhor Jesus se despediu. Agora nós vamos para o texto que nós lemos. Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. O que nesse momento a gente entende? Os discípulos, eles estavam unidos a Jesus. Em Jesus ali, eles eram um só, assim como o trigo. Ele é coberto pela palha, protegido, unido. O que Satanás pediu? Pediu para vos peneirar como um trigo. O trigo ele precisa ser moído, separado da casca, separado da palha, colocado em uma peneira, jogado ao ar para ser separado. O vento vem e leva. O vento vem e leva. O que Satanás queria? Ele queria pegar os discípulos, colocar numa peneira, jogar ao vento. E que vento que é esse, irmã Cátia? O vento pode ser de qualquer lado, e ele pode ser muito forte para uns e não tão forte para outros. O vento do casamento destruído. Hoje para nós aqui na igreja é isso. Imagine o que Satanás tem desejo de fazer com a igreja do Senhor. De lançar ao vento. Primeiro ele já vai chacoalhar, viu? Peneirar.
e ele joga. O vento do casamento destruído. Porque quando um casamento é destruído, quem sofre são os filhos. Então, se ele consegue atingir o casal, os filhos, é fácil demais para ele. O vento da falta de serviço, sabe aquela falta de uma porta aberta? Sabe aquela necessidade que a igreja, às vezes muitos dentro da igreja está tendo? Senhor, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma porta aberta, eu não sei o que está acontecendo. Imagine que nesse momento, você começa a duvidar do poder de Deus. Você, nesse momento, começa a duvidar do que Deus pode fazer para a tua vida. E quando você é lançado ao vento, às vezes, você vai com o vento. Às vezes, você não consegue voltar mais para aquela peneira. Você é lançado. E no que você é lançado, você se afasta de Deus. O vento pode vir, como eu disse, de todos os lados e de todas as maneiras. O intuito desse vento é nos afastar da presença de Deus. O objetivo é arrancar de nós a nossa fé em Deus. O objetivo é colocar em xeque a autoridade de Deus. O objetivo é fazer com que nós paramos de olhar para Deus e olhar somente para a dificuldade. Porque quando nós estamos sem nossa fé em Deus, era isso que ele queria fazer com os discípulos. Olha, eles estão aí com você, eles estão te olhando, eles estão juntinho com você, mas eu quero colocar eles numa peneira, para que quando eles verem você numa cruz, eles parem de olhar para você. Eles parem de ter fé no que você faz. E quando o cristão perde a sua fé, o cristão cai, igreja. Não é? Estou falando alguma mentira? A nossa fé é o que nos une a Deus. A nossa fé é o que nos faz ter conexão com o céu. A nossa fé é o que nos faz crer que Deus vai prover, que não importa a dificuldade, assim como o irmão Alessandro disse, eu creio que Deus vai abrir outra porta. Eu creio que Deus tem o melhor. É fé, é a tua comunhão com Deus, é a tua união com Deus, é o que está nos ligando com o céu, é a nossa fé. Nós temos fé que um dia o Senhor Jesus vai chamar a igreja. Nós temos essa fé e não vamos perder essa fé por ventos que aparecerão em nossa vida. Não vamos perder a nossa fé por ventos que vão tentar nos separar e nos arrancar de Deus. Quantos aqui têm histórias para contar? Quantos aqui já passaram por grandes ventos? Mas você está aí. Você está aí por quê? Porque você não deixou morrer a tua fé. O Senhor Jesus disse, não disse? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Ele queria dizer que você pode plantar a tua fé em terra fértil e essa semente vai brotar uma grande árvore. Não percamos a nossa fé. É isso que o Senhor me mandou escrever lá em casa. Coloque aí em cima. Não perca a fé. Lá em casa,
eu lendo essas coisas, eu lendo o livro de Deus, a boca de Deus falando, tem hora que eu tenho que parar, chorar um pouquinho, respirar um pouco. É tanta informação que o Senhor vai nos trazendo, é tanta coisa linda que o Senhor vai nos trazendo. E isso vai gerando o que dentro de mim? Fé. A palavra de Deus, ela nos gera fé. Se hoje esse culto tivesse acabado somente com os louvores e a bênção apostólica, nós iríamos sair daqui felizes, mas ainda com fome. Nós iríamos sair daqui, o louvor, Deus falou comigo. O louvor, Deus agiu, eu senti Deus me curando no louvor. Mas vai embora sem ouvir a palavra para você ver. Você vai falar, ai meu Deus, faltou a palavra, eu quero a palavra. Sabe por quê? Porque é a palavra que te vai trazer fé. É a palavra que vai mover dentro de você a chave. É a palavra que te restaura, que te faz às vezes chorar. Às vezes para mim é que a palavra que está sendo dita aqui nesse momento não é tão importante, mas eu respeito porque é a palavra do Senhor. Mas talvez no irmãozinho lá no fundo, lá no meio da igreja, está sentindo, Senhor, eu precisava dessa palavra. É a palavra de Deus que nos traz fé. Quando nós lemos aqui, na minha Bíblia, toda vez que Dani, eu coloquei aqui, tá? Na minha Bíblia, todas as vezes que Jesus, as falas de Jesus estão em vermelho, eu já penso, Jesus está falando. É a voz dele. A voz dele hoje pode estar sendo entoada com as minhas cordas vocais, mas é a voz dele, é a palavra que nos une, é a palavra que nos liga com o nosso Deus. E o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha isso, eu roguei. O que Jesus fez? Jesus falou com Deus. Jesus falou, Senhor, não quero perder os meus. Eu não aceito que a fé deles seja derrubada quando eles me verem subindo numa cruz. É a palavra. Ele rogou por mim, ele rogou por ti, irmã Márcia, ele rogou por ti, irmão Valdir, ele rogou por ti, Dani, ele rogou por ti, Fábio. Aqui está o nome de Pedro, mas podia ser Fábio, podia ser Cris, podia ser Antônio. Meu Deus. É a voz dele, ele colocou a voz dele em ação e rogou por nós. Jesus é o nosso intercessor. Olha o nosso intercessor, olha a grandiosidade disso. Às vezes nós falamos assim, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Às vezes a gente fala por um costume, um rotineiro. Mas você já imaginou o tamanho da misericórdia de Jesus? Você já imaginou que as misericórdias dele se renovam a cada manhã? E é por isso que nós não somos consumidos. É Ele, é a voz dele, é a palavra dele. É somente Ele que pode te curar esta noite. É somente Ele que pode arrancar do teu coração essa ferida. Esse sábado eu estava na Assembleia. Fui ministrar a palavra de Deus na consagração da manhã. Dobrei meu joelho no chão, fui orar. No que eu fechei os meus olhos, igreja, eu vi a carne, essa parte aqui do peito de alguém, com um corte bem profundo. Nesse corte tinha um band-aid
bem pequenininho, tentando curar esse corte. E o Senhor disse para mim: tem uma pessoa aqui que está com uma ferida tão grande, só que ela está tentando curar com um band-aid. Fala que band-aid não cura. Fala que eu preciso limpar, dar ponto. Fala que ela precisa ficar com essa cicatriz, para toda vez que ela passar a mão, ela vai saber que eu estive ali. E hoje não é diferente. Talvez você carregue uma dor, um ferimento, alguma coisa escondida. Você até coloca um paninho em cima, uma roupinha para esconder, mas dói. O que dói não cura. Quando parar de doer, é porque curou. Não é assim? Sabe quando você sente uma dor constante, você toma um medicamento, não sara, você entende: eu ainda estou doente, mas de repente, você usa a sua fé e diz: Senhor, me cura. Quando você percebe aquela dor, não tem mais. É porque Jesus esteve ali. Então, se a dor é de sentimentos, se a dor é de um relacionamento, às vezes um relacionamento falido, alguma coisa, seja na amizade, seja na casa, seja familiar, seja com a esposa, eu não sei. Eu não sei, porque eu não sei da vida de vocês, eu sei da vida do Antônio João, e o Antônio João sabe da minha. Eu não sei a vida de vocês, mas vocês estão aqui hoje porque vocês queriam ouvir uma palavra. E hoje a palavra que o Senhor está usando através das minhas cordas vocais é: eu te curo. Eu renovo a tua força. Sou eu que vou te colocar de pé. Essa ferida eu vou limpar, vou dar ponto. Sabe o que é lindo também, igreja? O Senhor me traz. Quando nós temos uma cicatriz, sempre alguém vem e pergunta: o que é essa cicatriz? Não é? O que é essa cicatriz? O que aconteceu? Aí você vai contar o que aconteceu, e você vai dizer como que foi curado, e você tem ali uma palavra para aquela pessoa, e assim é na nossa vida espiritual. Ou quando o Senhor Jesus nos cura, nós sabemos o remédio para tratar, e nós sabemos falar para alguém: olha, ele curou, foi assim. E eu digo para vocês, grandes dores eu passei no ministério, na vida, mas tem um remédio. Aqui é a água viva, é a água que jorra, é a água que ele ofereceu para aquela mulher, sabe, lá no poço. Você tem essa água aí, mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. É essa água, igreja, que o Senhor quer lavar os nossos pés. É desta água que o Senhor quer nos limpar. É desta água que, se você foi lá fora, sujou os seus pés, mas você está diante de Deus, sabe o que Jesus tem para você? Água numa bacia, água limpa, água purificada, que vai te limpar novamente. O que você não pode é perder a tua fé. Você não pode perder a fé que Jesus vai restaurar a tua vida, que Jesus vai restaurar o teu casamento, que Jesus vai restaurar a tua vida por inteiro, porque Jesus não faz nada aos pouquinhos, ou Jesus não conserta aqui e deixa ali estragado, não. Com Jesus é por inteiro. Com Jesus você sai
limpo por inteiro. Mas só que tem uma coisa: você quer? Você deseja que Jesus transforme a tua vida? Às vezes você fala assim: não, mas eu estou bem com Jesus, mas tem uma ferida ali que dói, mas deixa doer um pouquinho, não tem problema, eu dou um jeito aqui, dou um jeito ali. E hoje Jesus está falando: ei, me convida para morar na casa e não quer que eu entre no quartinho? Me convida para ser morada dentro de você e não quer que eu cure esse problema? Não, Jesus nos quer por inteiro. Vamos fazer que nem Pedro? Jesus falou para ele, Jesus foi lavar o pé de Pedro, Pedro falou: Senhor, não lava meus pés não. Eu sei que tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Como que o Filho do Deus vivo vai se ajoelhar e lavar os meus pés? E Jesus disse: Pedro, se eu não lavo os teus pés, você não tem direito de entrar no reino de Deus. Sabe o que Pedro fez? Lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Limpa tudo, Jesus. Purifica esse corpo, Jesus. Às vezes você está com problemas psicológicos. Às vezes está tudo bem com você, que todo mundo está vendo você bem dentro da igreja. Mas sabe lá, quando você está sozinho, quando você está dirigindo, vem aquela dor. Sabe aquele pensamento? Você não merece, Jesus. Você não merece, Jesus. Misericórdia. Essa voz hoje vai se calar na sua mente. Essa voz hoje, ela vai ser cessada, porque o sangue de Jesus, ele te comprou. O sangue de Jesus, ele te purificou. Nós não merecemos, com certeza nós não merecemos, mas não fomos nós que o escolheu. Ele nos escolheu, Ele nos chamou e Ele nos fez hoje mais que vencedores, porque nós estamos na presença dEle e Ele é o nosso intercessor. Bianca, coloca para mim em João 17. Ele é o nosso intercessor. E hoje, se você dizer: Senhor, tá difícil. Tá difícil, Senhor. Sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai interceder por essa causa. Então hoje é dia de você dizer: Senhor, intercede por mim. O Senhor é o sumo sacerdote. Ele tem acesso direto ao Deus. Ele é Deus. Ele está à direita de Deus. Peça para Ele hoje, João 17, o 9 e o 10. É a palavra. Isso aqui que eu estou falando para vocês é a voz de Jesus. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Jesus nos comprou com um preço muito alto. Às vezes a gente vê uns vídeos de Jesus sendo torturado, de Jesus apanhando, de Jesus sangrando, mas nós nunca vamos conseguir, os nossos pensamentos nunca vão conseguir enxergar realmente o que foi aquilo, porque nós limitamos os nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque a gente não quer que Jesus sofra tanto na cruz. Nós não queremos que Ele apanhe tanto, que o sangue dele seja derramado.
Então nós limitamos o nosso pensamento. Mas o preço foi tão alto, que em Isaías vai falar que ele foi desprezado, que ele foi moído, que ele ficou deformado ao ponto das pessoas olharem e não darem valor para ele, beleza nenhuma nele víamos, de tanto que ele foi castigado. Mas eu não estou falando de um homem que foi castigado, eu estou falando de um Deus que foi castigado por mim e por você. Hein? Então vamos dar valor nisso. Vamos dar valor não somente aqui dentro da igreja, lá fora, lá em casa, no trabalho, no colégio, na escola, no ônibus, na rua. Vamos dar valor porque Jesus, ele nos salvou. E é através dele, e é por ele que nós estamos aqui esta noite. E para terminar, Bianca, vamos falar sobre a fé que eu comentei, Hebreus 11:1 e Hebreus 6. 11:6. 11:1 e 11:6. Já vou terminar. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e prova das coisas que não se veem. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Não vamos perder a fé, igreja. Se o vento passar, não perca o foco, não perca a mensagem da cruz. Não perca o que Jesus significa. Não perca, porque tudo de bom que o mundo pode oferecer é nada perto do que Deus tem para fazer. É nada. Às vezes, todo o costume, todo o vício, toda a rotina, coisas que às vezes não agradam a Deus, é tão pouco, é um lixo perto do sentimento. Sabe quando o Espírito Santo te visita e você chora e você não quer mais voltar ao normal, você quer continuar sentindo aquela presença? A gente fala, Senhor, que momento especial. Agora você imagine momentos assim lá no céu. Então tudo que nós passarmos aqui nessa terra, que às vezes para nossa carne pode ser um prazer, mas vamos entender que para o Senhor, tem coisas muito melhores reservadas para os teus. Amém? Eu termino aqui essa palavra, eu até passei um pouquinho. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. O Senhor coloca tanta coisa no nosso coração, igreja. Às vezes você fala assim, mas eu não estou preparado para subir aí no púlpito. Ninguém está. Mas a gente se esforça, né, Fábio? O importante é ter fé. É ter fé e buscar a palavra de Deus. Porque se nós não buscarmos a palavra do Senhor, nós vamos ficar vazios. Hein? É ela que nos preenche. É ela que garante a nossa vida com Deus. Hein? Então não aceite menos aqui no púlpito. Não aceite menos do que a palavra. Hein? O pastor, Deus abençoe a oportunidade. Agradeço a Deus por essa oportunidade e que as palmas louvam o nome de Jesus.